Então vamos continuar aqui com a nossa preparação, vamos continuar com a nossa aula, né, tratando de mais um tema de bastante importância da Lei de Execuções Penais, um tema que está presente também em bastante questões e traz também uma referência ao Código Penal. Então a gente vai trabalhar um pouquinho aqui com disposições do Código Penal. O que isso quer dizer? Que vai te ajudar tanto aqui na matéria de execução penal quanto na matéria de teoria geral da pena lá do Código Penal. Então, a gente vai tratar agora de um tema que é o livramento condicional. Nós já falamos sobre ele aqui em algumas situações, em algumas ocasiões, e agora a gente vai entender a fundo aí como funciona, quais são os requisitos, qual que é a aplicação, em que momento que você vai utilizar ele e qual que é o fundamento disso, ok? Então veja, primeiramente, o livramento condicional de maneira bastante introdutória seria a possibilidade do preso ter adiantada a sua liberdade, ele poder sair da prisão antes do final de sua pena. Então é um livramento condicional. Por que condicional? Porque ele tem várias condições. O preso tem que observar várias condições, vários requisitos, sob pena de ter esse livramento revogado e ter que retornar ao cárcere, ok? Então, o livramento condicional seria basicamente isso, a possibilidade de um preso ser liberado antes do momento, antes do final da sua sentença, ser colocado em liberdade, mas ele vai ter que atender diversos requisitos, ok? Então vamos estudar esses requisitos aí a partir do artigo 131 da Lei de Execução Penal. Acompanha comigo aí a leitura. O livramento condicional poderá ser concedido pelo juiz da execução presentes os requisitos do artigo 83, incisos e parágrafo único do Código Penal, ouvidos o Ministério Público e o Conselho Penitenciário. Olha só, então a gente vai ter que estudar o que é o livramento condicional, a gente vai ter que analisar isso e esses requisitos, como o próprio dispositivo da LEP aqui ele nos remete ao Código Penal. Então nós vamos ter que analisar, pelo menos de maneira breve aqui, o que é o livramento condicional, quais são os requisitos, para depois a gente entender as disposições da LEP sobre esse instituto, ok? Então vamos ler aqui o artigo 83, que a LEP faz referência sobre o livramento condicional. Acompanhe comigo aí a leitura. Artigo 83 do Código Penal. O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado à pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos, desde que cumprida mais de 1/3 da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes, cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso e comprovado. Isso aqui foi incluído pelo pacote anticrime, então atenção especial. Comprovado, bom comportamento durante a execução da pena, não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, bom desempenho no trabalho que lhe for atribuído e aptidão para promover sua própria subsistência mediante trabalho honesto. Cumpridos mais de 2/3 da pena, no caso de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico de entorpecentes, tráfico de pessoas, terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza. Parágrafo único. Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão de livramento condicional de livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir. Vem comigo aqui, olha só. Então veja, esses são os requisitos que nós temos para o livramento condicional no Código Penal, artigo 83. Então, em primeiro lugar, tem que ser um condenado a pena privativa de liberdade maior que 2 anos. Então tem que ser uma pena maior que 2 anos. Veja que aqui não há necessidade de ser reclusão ou detenção, nada desse sentido. Nem que ele esteja no regime aberto, semiaberto, não há essa exigência. A exigência é apenas que a pena seja maior de 2 anos e os requisitos que a gente acabou de conversar aqui. Então, ele tem que ter cumprido pelo menos 1/3 da pena se ele não for reincidente em crime doloso, tem que ter cumprido mais da metade da pena se ele for reincidente em crime doloso, tem que ter comprovação de bom comportamento, comprovação de bom desempenho no trabalho,
não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, esses requisitos foram incluídos pelo pacote anticrime. Além disso, ele não pode ser reincidente específico em crime hediondo ou equiparado. Então é vedado a concessão de livramento condicional para reincidente específico. O que é um reincidente específico? É aquele cara que cometeu o mesmo crime. Ele cometeu tráfico de drogas, depois ele cometeu tráfico de drogas de novo. Para esse cara não pode haver livramento condicional. E mais, a Lei 13.964 também adicionou a vedação de livramento condicional para o preso condenado por crime hediondo com resultado morte. Ou seja, crime hediondo com resultado morte não pode ter livramento condicional, ainda que ele seja primário. Isso a gente conversou lá na aula de progressão de regime. Tá lembrados? Então o que eu fiz? Eu preparei para vocês aqui um esqueminha aqui com as regras do livramento condicional, que vai te ajudar no direito penal, né, na parte geral do direito penal, e te ajudará aqui também para você entender esses requisitos. Então acompanhe aí comigo. Quais são os requisitos objetivos, né? Objetivos para que ele possa gozar do livramento condicional. Pena privativa de liberdade superior a 2 anos e cumprimento de 1/3, se não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes. Metade da pena, se ele for reincidente em crime doloso. 2/3 da pena, se ele praticou crime hediondo, tortura, tráfico, drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, não for reincidente específico. Se ele for reincidente específico em crimes hediondos, equiparados e tráfico de pessoas, ele não faz jus ao livramento condicional. E ainda, adiciona aí, se cometeu crime hediondo com resultado morte. Ainda que ele seja primário, ele também não pode fazer jus ao livramento condicional. Outra situação, outro requisito objetivo, ele tem que reparar o dano se ele causou à vítima, salvo ele comprove que não pode fazê-lo, ok? E quais são os requisitos objetivos que a gente falou no artigo? Requisitos subjetivos, requisitos pessoais do agente. Ele tem que ter bom comportamento durante a execução, ele não pode ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, ele tem que ter um bom desempenho no trabalho, ele tem que ter aptidão para promover a própria subsistência mediante trabalho, ok? Então esses são os requisitos subjetivos, os requisitos objetivos e subjetivos, ok? Isso te serve para te facilitar a leitura do dispositivo, organizar a sua ideia, criar uma imagem mental, uma espécie de mapa mental para te facilitar o estudo, tá bom? Então tá tudo esquematizado aqui, eu não vou nem passar no quadro para facilitar a sua vida aí, tá bom? Qual que é um entendimento importante do STJ a respeito do livramento condicional? Que a falta grave não interrompe o prazo para o livramento condicional. Por quê? Porque não há essa previsão na lei. E essa súmula é anterior ao pacote anticrime. Contudo, ela continua válida, né? De fato, a prática de falta grave não interrompe esse lapso temporal de 1/3, metade ou 2/3 do cumprimento da pena para que possa fazer jus o preso do livramento condicional. Contudo, agora o pacote anticrime criou essa regra, se ele não pode ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, tá bom? Então, de fato, a falta grave continua não interrompendo o prazo para a concessão do livramento condicional. Contudo, agora nós temos uma regra objetiva. Ele não pode ter cometido falta grave nos últimos 12 meses. Tá? Mas se ele cometeu há 13 meses, por exemplo, isso não vai interferir nesse prazo, nesse lapso temporal, para que ele possa fazer jus a esse benefício. Tá bom? Então, entendidos esses ditames gerais do Código Penal a respeito do livramento condicional, nos resta agora analisar o que a LEP fala sobre isso, né? Qual que é o procedimento. Então, veja, como a gente já falou no início, primeira coisa, quem aplica o livramento condicional é o juiz da execução. É ele que tem a competência para deferir o livramento condicional. Agora vamos analisar qual que é o rito, qual que são as formalidades necessárias, quais são as atribuições do juiz da execução
nesse procedimento de livramento condicional. Acompanhe comigo aí o artigo 132. Olha só. Deferido o pedido, o juiz especificará as condições que fica subordinado o livramento. Serão sempre impostas ao liberado condicional as obrigações seguintes: obtenção de ocupação lícita dentro de prazo razoável, se for apto para o trabalho. Comunicar periodicamente o juiz da sua ocupação. Não mudar de território da comarca do juízo da execução sem prévia autorização. Poderão ainda ser impostas ao liberado condicional, entre outras obrigações, as seguintes. Então, isso aqui é um rol exemplificativo. Não mudar de residência sem comunicação ao juiz e à autoridade incumbida da observação cautelar de proteção. Recolher-se à habitação em hora fixada. Não frequentar determinados lugares. 133. Se for permitido ao liberado residir fora da comarca do juízo da execução, remeter-se-á cópia da sentença do livramento do juízo para o lugar onde ele houver transferido a autoridade incumbida da observação cautelar. O liberando será advertido da obrigação de apresentar-se imediatamente às autoridades referidas no artigo anterior. Reformada a sentença denegatória do livramento, os autos baixarão aos juízes da execução para as providências cabíveis. Sendo concedido o benefício, será expedida carta de livramento com cópia integral da sentença em duas vias, remetendo-se uma autoridade administrativa incumbida e da execução e outra ao Conselho Penitenciário. Então, olha só, olha para mim aqui. Quais são as atribuições? Como é que funciona esse livramento condicional? A gente já viu qual que é as hipóteses de aplicação. E depois, o que ocorre? O livramento condicional ele vai permanecer, ele vai durar durante todo o prazo que o preso tinha para cumprir a pena. Se ele tinha que cumprir mais 2 anos, 3 anos, 4 anos, será o prazo do livramento condicional. Durante esse prazo, nós vamos estar num período que a gente chama de período de prova, né, que se durará até o fim do prazo da pena que ele tinha. 2, 3, 4, 5, 6 anos. Isso é período de prova. Esse período de prova, o preso vai estar o tempo todo sujeito ao retorno ao cárcere. A gente vai falar daqui a pouquinho aqui sobre a revogação do livramento condicional. Quando que ele vai estar sujeito? Quando ele não obedecer essas imposições. São imposições exemplificativas que o juiz pode colocar ao preso para que ele possa permanecer no livramento condicional. As mais importantes é o quê? Ele tem que arrumar uma ocupação lícita, arrumar um trabalho, informar o local onde ele está, né, se recolher no período noturno, por exemplo. Ele não pode frequentar, por exemplo, bares, casas de jogos, outros ambientes que não sejam indicados para a execução da pena. Então, esse liberado condicional ele vai ficar sempre sujeito a essas restrições, como a gente acabou de olhar aqui. Né? Não mudar da residência. Caso o juiz autorize que ele mora em outra comarca, vai ser expedida uma carta para essa comarca para que ele possa, para o juiz deprecado dessa comarca, possa também auxiliar na fiscalização desse livramento condicional. Então, são diversas regras que esse preso deve observar. Tudo bem? O livramento condicional ele vai importar em uma cerimônia. Existe uma cerimônia que defere esse livramento e nós temos o rito dele lá na Lei de Execução Penal. Então é uma cerimônia, uma solenidade, né, onde esse preso é agraciado com essa liberdade condicional, onde ele é cientificado, né, das restrições às quais ele vai estar submetido durante esse período de prova. A ele vai ser entregue um salvo-conduto para que ele possa, apesar de estar preso, né, ser um preso, um condenado, estar em liberdade durante aquele prazo. Então tem todo um rito que está no artigo 137 da LEP. Vamos ler juntos aqui. Olha só. A cerimônia de livramento condicional será realizada solenemente no dia marcado pelo presidente do Conselho Penitenciário, no estabelecimento onde está sendo cumprida a pena, observando-se o seguinte: a sentença será lida ao liberado na presença dos demais condenados pelo presidente do Conselho Penitenciário ou membro por ele designado, ou na falta pelo juiz. A autoridade administrativa chamará a atenção do liberando para as condições impostas na sentença de livramento. O liberando declarará se aceita as condições. De tudo, em livro próprio, será lavrado o termo subscrito por quem presidir a cerimônia e pelo liberando,
ou alguém a seu rogo, se não souber ou não puder escrever. A cópia desse termo será remetida ao juiz da execução. Ao sair, o liberando do estabelecimento penal ser-lhe-á entregue, além do saldo de seu pecúlio, lembra do pecúlio que a gente falou na aula sobre o trabalho, e do que lhe pertencer, uma caderneta que exibirá a autoridade judiciária ou administrativa sempre que lhe for exigida. A caderneta conterá a identificação do liberando, o texto impresso desse capítulo, as condições impostas. Na falta da caderneta, será-lhe entregue ao liberando um salvo-conduto, que se constem as condições do livramento, podendo substituir-se a sua ficha de identificação ou seu retrato pela descrição de sinais que possam identificá-lo. Na caderneta ou no salvo-conduto deverá haver espaço para consignar-se o cumprimento das condições referidas no artigo 132 dessa lei. A observação cautelar e a proteção realizada pelo Serviço Social Penitenciário, Patronato ou Conselho da Comunidade terão finalidade de fazer observar o cumprimento das condições especificadas na sentença concessiva do benefício, proteger o beneficiário, orientando-se à execução das obrigações e auxiliando a obtenção da atividade laborativa, e a entidade encarregada de observação cautelar de proteção do liberando apresentará relatório ao Conselho Penitenciário para efetivar a representação prevista nos artigos 143 e 144. Então, olha só, essa cerimônia, essa solenidade aí, que vai outorgar esse direito ao preso, então tem séries de formalidades aqui da lei, né, que também não tem muito mistério, é só a gente ler com cuidado, com cautela, né, lembrar um pouquinho disso aqui. A gente chama atenção para o pecúlio. Lembra o que é o pecúlio? O pecúlio é aquela poupança que se faz com o que sobra do trabalho do preso. O preso tem direito a ser remunerado a 3/4 do salário mínimo, pelo menos, né, 3/4 do salário mínimo, sobre o seu trabalho. Essa remuneração serve para pagar suas despesas, as despesas com o Estado, com a sua estadia, as despesas com a reparação da vítima, despesas com a família, despesas de pequeno vulto do preso, e o que sobra é constituído um pecúlio, uma poupança. Então, quando ele é liberado, né, condicionalmente, ou quando ele sai do sistema penitenciário definitivamente, ele recebe esse dinheiro para ele reconstruir aí a sua vida em liberdade. Tudo bem? Então, ele recebe esse pecúlio para continuar no processo, tá bom? Então, essas são as formalidades básicas aí, esse salvo-conduto, essa leitura das imposições, essa cientificação, faz parte de um rito aqui da cerimônia de liberação que é tratada na LEP, ok? Vamos falar também agora da revogação desse livramento condicional, ou seja, nas hipóteses em que esse preso deve retornar ao cárcere, deve retornar à prisão por não ter obedecido às determinações do livramento condicional. Isso está disposto lá no artigo 86 do Código Penal e vai ter reflexos direto lá na LEP, ok? Acompanhe comigo a leitura do artigo 86 do Código Penal. Revoga-se o livramento se o liberando venha a ser condenado à pena privativa de liberdade em sentença irrecorrível, por crime cometido durante a vigência do benefício, por crime anterior, observado o disposto no artigo 84 deste Código. O juiz poderá também revogar o livramento se o liberando deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença, ou se for irrecorrivelmente condenado por crime ou contravenção, a pena que não seja privativa de liberdade. Então nós temos duas possibilidades, a revogação obrigatória e a revogação facultativa. A revogação obrigatória não tem jeito, praticou essa situação, praticou um crime durante a liberação do condicional ou um crime anterior, de maneira em que essa pena acabe sendo privativa de liberdade, ele não possa manter esse livramento condicional, ainda que o crime seja anterior do livramento, anterior à sentença que ele está cumprindo, ou revoga-se facultativamente se ele for condenado irrecorrivelmente por crime que não seja privativo de liberdade, ou seja, uma restritiva de direitos, que ele poderia, em tese, cumular com o livramento condicional, ou se ele deixar de cumprir qualquer uma das obrigações que o juiz determinou na sentença. As obrigações, por exemplo, de comunicar-se mensalmente com o juízo, comunicar onde está, continuar trabalhando, dentre outras obrigações que a gente trabalhou, que a gente conversou aqui, ok? Chamo sua atenção também rapidinho para a última parte que a gente leu no artigo a respeito da cerimônia ali,
que falava da atuação do patronato. Lembra que o patronato, que o egresso tem direitos de ser assistido ainda pelo sistema carcerário e considera-se egresso o preso liberado definitivamente até pelo prazo de 1 ano e o preso em liberdade condicional durante todo o período de prova. Ele ainda é egresso, então ele vai fazer jus ao auxílio do serviço social do patronato e também ele pode fazer uso daquele benefício de 2 meses por mais 2 meses de moradia e alimentação, caso ele comprove que não está conseguindo obter trabalho, tá bom? Só para te lembrar disso daí. Então veja aí esse esqueminha aí que eu trouxe para você, essa divisão das possibilidades que nós temos de revogação do livramento condicional. Então nós temos a hipótese obrigatória ou facultativa. Vamos lá, acompanha comigo aí. Obrigatória, quando for condenado com a sentença irrecorrível. Por quê? Por crime cometido durante a vigência do benefício ou por crime anterior em que seja imposta uma pena privativa de liberdade, ok? Ou seja, vai ser incompatível o livramento condicional com a pena que a ele foi imposta. Ele vai ter que ser recolhido à prisão novamente. E ela vai ser facultativa quando? Vai ser facultativa quando ele for condenado de maneira irrecorrível por crime ou contravenção penal que não seja imposta uma pena privativa de liberdade, ou seja, que seja imposta uma pena restritiva de direitos, na qual, teoricamente, o preso pode cumular, né? Ele pode manter o livramento condicional e prestar um serviço à comunidade, prestar uma limitação de fim de semana, então ele pode compatibilizar essa pena que ele teve, né, que a ele foi atribuída, com o livramento condicional, tá? E é facultativo também quando ele deixa de cumprir qualquer obrigação, né, imposta pelo juiz. A obrigação de arrumar um emprego, de comunicar sua residência, a obrigação de se apresentar mensalmente, etc. Qualquer obrigação imposta, ele pode ter o livramento revogado, tá? Quem que vai decidir isso? Olha para mim aqui, quem vai decidir isso vai ser o juiz, tá bom? O juiz vai decidir, né, no caso da facultativa obrigatória, não há outra alternativa a não ser revogar esse benefício, revogar o livramento condicional, tudo bem? Então veja, agora vamos ter que voltar à LEP, né, e ver o que ela fala, qual que é o procedimento com relação a essa revogação, né, quais são as hipóteses. Ela vai remeter ao Código Penal, então a gente já analisou quais são as hipóteses do Código Penal de revogação, e ela vai trazer agora qual que é o rito, quais são as formalidades dessa revogação. Acompanha comigo a leitura do artigo 140. A revogação do livramento condicional dar-se-á nas hipóteses previstas no artigo 86 e 87 do Código Penal, que a gente acabou de ler aqui, ok? Mantido o livramento condicional, na hipótese de revogação facultativa, o juiz deverá advertir o liberado ou agravar as condições. Olha só, então quer dizer o quê? Se o juiz optar por não revogar o livramento condicional, ele vai ter que ir lá chamar o cara e dar um chumaço nele, falar, ó, você está sendo advertido que você poderia ter seu livramento condicional suspenso, mas eu, como sou um juiz bonzinho, vou quebrar seu galho e vou manter você no livramento condicional, mas a partir de agora você tem que cuidar disso, disso e disso. É basicamente isso, lá é advertir o cara, tudo bem? Artigo 141, acompanha aí. Se a revogação for motivada por infração penal anterior à vigência do livramento, computar-se-á o tempo de cumprimento de pena, o período de prova, sendo permitida para a concessão de novo livramento a soma do tempo das duas penas. Vamos traduzir isso aqui para você. Ó. Se a condenação que ele teve, que fez que o livramento condicional que ele estava usufruindo fosse cancelada, for anterior ao benefício, o que vai acontecer? Esse tempo que ele ficou em livramento condicional vai ser computado como pena, né, como pena cumprida. Ou seja, ele vai conseguir aproveitar esses dias de livramento condicional como pena cumprida. Por quê? Porque a condenação foi anterior ao benefício. Tudo bem? Então vamos lá. Artigo 142. No caso de revogação por outro motivo, não se computará na pena o tempo em que esteve solto ou liberado. Tampouco se concederá, em relação à mesma pena, novo livramento. Volta para mim aqui. Se a revogação for por outro motivo, que não seja um motivo de um crime anterior a esse livramento, seja facultativo, seja obrigatório, o que vai acontecer? Ele vai perder todo esse tempo que ele ficou no livramento.
ficou 1, 2, 3, 4 anos, não vai computar em nada para a pena dele. Ele vai ter que voltar para a prisão e vai ter que cumprir toda a pena de novo. Tá? Toda a pena, não aquela que ele já cumpriu quando estava preso, mas ele vai ter que desconsiderar esse prazo que ele ficou liberado. Não vai ser computado para fins da execução da pena, ou seja, vai perder esse prazo em que ele ficou liberado condicionalmente. Tudo bem? E ele também não vai poder fazer jus ao novo benefício durante o cumprimento dessa mesma sentença. A revogação será decretada a requerimento do Ministério Público, mediante representação do Conselho Penitenciário ou de ofício, pelo juiz ouvido ou liberado. O juiz de ofício, a requerimento do Ministério Público ou da Defensoria Pública, ou mediante representação do Conselho Penitenciário, ouvido ou liberado, poderá modificar as condições especificadas na sentença, devendo o respectivo ato decisório ser lido ou liberado por uma das autoridades ou funcionários indicados no inciso 1 do capítulo 137, observados expostos no inciso 2 e 3 dos parágrafos 2º e 3º do mesmo artigo. Então veja, o que pode ocorrer? Durante a execução da pena, ele pode alterar ali a sua situação, alterar as condições, né, caso ele fale que não está sendo ideal, por exemplo, vou mudar de cidade, preciso mudar de emprego. Então o juiz pode alterar ali as condições, tá? Isso é tranquilo. Com relação à revogação, ela pode ser requerida pelo Ministério Público ou pelo Conselho Penitenciário, dizendo que aquele preso não está atendendo os requisitos da revogação, da liberdade condicional. Beleza? E pode ser feito também de ofício. O que é ser realizado de ofício? O juiz pode decidir isso sem ninguém provocá-lo, sem ninguém requerer. Ele mesmo, pelo seu poder de cautela, pode analisar o caso concreto e verificar que o preso não está cumprindo os requisitos do livramento condicional. Vamos lá, artigo 145. Praticada pelo liberando outra infração penal, o juiz poderá ordenar sua prisão, ouvido o Conselho Penitenciário e o Ministério Público, suspendendo o curso do livramento condicional, cuja revogação, entretanto, dependerá da decisão final. Olha para mim aqui. O que quer dizer isso? Se ele cometer um novo fato definido como crime, o juiz pode suspender, ou seja, vai ficar suspenso o livramento condicional, ele vai ser recolhido e a revogação do benefício vai depender da sentença transitada em julgado. Tá? Nesse caso específico aqui, depende da sentença transitada em julgado. Quer dizer, se ele cometer um novo crime, a gente vai suspender o prazo, né? Ou seja, a gente não vai ter o perdimento ainda daquele prazo, mas até o trânsito em julgado. Se ele for condenado, ele vai perder todo o prazo. Se ele for absolvido, ele pode reestabelecer esse livramento condicional. Tá bom? Artigo 146. O juiz de ofício a requerimento do interessado, do Ministério Público ou mediante representação do Conselho Penitenciário, julgará extinta a pena privativa de liberdade se o prazo do livramento, caso se expirar o prazo do livramento sem revogação. Olha só, passou o prazo, ele tinha um período de prova de 3 anos, ele permaneceu os 3 anos cumprindo todos os requisitos. Acabou esse prazo de 3 anos, o que o juiz vai falar? Vai declarar extinta a punibilidade, quer dizer, vai declarar que acabou a pena dele. Ele não vai precisar mais retornar à prisão e vai ter pago aí a sua dívida com a sociedade. Ele vai declarar extinta a pena privativa de liberdade, ok? Isso se expirado esse prazo, não houver nenhum tipo de hipótese de revogação. Ou seja, expirado o prazo, cumpriu todos os requisitos, ele vai fazer jus a esse benefício e vai ter extinta a sua pena. Sobre esse tema, súmula 617 do STJ, acompanha comigo aí. A ausência de suspensão ou revogação do livramento condicional antes do término do período de prova enseja a extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena. Ou seja, se não houve uma causa de suspensão ou revogação, acabou o período de prova, tem que haver a extinção da punibilidade numa sentença declaratória realizada pelo juiz. Nesse ponto, o cara vai ter encerrado a sua pena, vai ter encerrada a sua dívida e vai poder voltar ao convívio social sem ter mais que comprovar nada, sem ter obedecer mais nenhum requisito, vai estar ausente a fiscalização do Estado com relação a esse indivíduo. Tudo bem? Então, com isso, a gente conseguiu trabalhar todos os dispositivos aqui que nos interessa a respeito da liberdade condicional. Tá um tema tranquilo, assim, ele é um pouco complexo porque envolve o Código Penal, você tem que saber essas hipóteses, mas
a gente conseguiu trabalhar aqui, eu acredito, de maneira bastante verticalizada, né, com bastante profundidade, que vai poder permitir que você acerte muitas questões do direito penal, né, da parte geral, né, quando cai na sua prova aí a teoria da pena, e aqui da LEP, com todos os ritos e mandamentos que envolvem a liberdade condicional, seja a revogação, seja a possibilidade de manutenção do benefício ou não. Tudo bem? Então a gente encerra por aqui esse tópico e volta mais adiante com outros temas importantes aqui da Lei de Execução Penal. Tudo bem?